Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E vamos começar com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo, com compromisso de ajuste fiscal, cúpula do Congresso e Guedes prevêem auxílio a partir de março. Pacheco muda discurso e passa a defender a liberação da assistência condicionada à cláusula de calamidade e corte de gastos. E agora o estado de São Paulo, o governo retira militares e corta recursos do IBAMA e ICMBio para fiscalizar a Amazônia. Limitações de verba podem comprometer o andamento de fiscalizações e o apoio de serviços essenciais para o trabalho dos agentes que estão em campo na região. Valor econômico, lucro da Uzi Minas em 2020 é o maior em 10 anos. A receita é recorde. O resultado chegou a R$ 1,290 bilhão, alta de 243% no comparativo com 2019. O faturamento cresceu 8% para 16 bilhões de reais. E por fim, o Globo. Sem turistas, Louvre aproveita para arrumar a casa e se prepara para a retomada. O museu está fechado para visitantes e algumas áreas passam por reconstrução. A presença do coronavírus no ar foi detectada em um estudo de pesquisadores brasileiros. O resultado reforça o alerta para risco de contágio em locais mal ventilados e a necessidade de uso de máscaras. O estudo feito por pesquisadores do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, sediado na Universidade Federal de Minas Gerais, conseguiu comprovar a presença do coronavírus em partículas do ar. E é um dos poucos no mundo que apresentaram essa evidência, validada por métodos científicos. Os aerossóis, foco dessa pesquisa, são partículas microscópicas, invisíveis, que pelo baixo peso e massa têm a tendência de ficar suspensas no ar. O estudo, em parceria com o Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, analisou 2 hospitais de Belo Horizonte em 2 momentos diferentes da pandemia, além de ambientes externos, como pontos de ônibus, estacionamentos e calçadas. Ele destaca que em uma das salas onde o vírus foi encontrado, havia inclusive ventilação natural. O estudo reforçou o alerta para a importância do uso de máscaras e o risco de contaminação em locais com pouca circulação de ar. As autoridades temem uma nova inundação repentina na Índia. Equipes de resgate ainda se esforçam em busca de sobreviventes, dias após o rompimento de uma geleira do Himalaia, que deixou mais de 30 mortos e quase 170 desaparecidos. Um lago recém-formado no Himalaia levanta temores de outra inundação repentina na Índia, menos de uma semana após o desastre de Tapovan. As autoridades anunciaram nesta sexta-feira que enviaram uma expedição de especialistas para examinar o local. Na véspera, geólogos alertaram que um novo lago se formou nas proximidades do rio Rishiganga, onde ocorreu o desastre no domingo e cujas margens podem ceder com a pressão da água. Posso dizer que o Rishiganga está completamente bloqueado. No futuro, não se sabe quando ele vai se romper e pode haver outra inundação. Imagens de satélites e a observação do local a partir de um helicóptero confirmaram a presença do lago. O responsável explicou que equipes foram examinar o local e que a subida a pé demoraria pelo menos 16 horas, por estar cerca de 4.270 metros acima do nível do mar. No domingo, uma torrente de água varreu violentamente o vale Rishiganga, no estado de Uttarakhand, destruindo tudo em seu caminho. Já há mais de 30 mortos e mais de 160 pessoas estão desaparecidas. O fenômeno foi inicialmente atribuído ao rompimento de uma geleira no Himalaia, mas outras hipóteses estão sendo mencionadas, incluindo a formação de um lago glacial devido ao degelo de uma geleira e cujas margens teriam cedido. O mundo deve estar preparado para que o novo coronavírus continue a circular a longo prazo, apesar da implantação de vacinas. A declaração foi feita hoje pela diretora do Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças ao avaliar a evolução do vírus no continente. Há mais de um ano, o mundo convive com o novo coronavírus e os cada vez maiores números de contágios e mortes em decorrência da Covid-19.
O período pode parecer longo, mas o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças alertou nesta sexta-feira que devemos estar preparados para que o vírus siga entre nós a longo prazo. Não seria o primeiro vírus a ficar conosco para sempre. Essa não é uma característica incomum para um vírus. A questão é o que isso significa em termos de mutações e na eficácia da vacina. Mesmo com campanhas de vacinação em andamento pela Europa, os números no continente ainda chamam a atenção das autoridades. Há apenas um país da União Europeia com situação estável. Todos os outros ainda consideramos a situação epidemiológica como de grande preocupação. E isso significa que as medidas não devem ser relaxadas. Embora as vacinas reduzam drasticamente o risco de contrair a Covid-19, os cientistas ainda não estabeleceram com certeza se os imunizantes também reduzem a transmissão do vírus. Há ainda uma preocupação particular de que as vacinas possam não ser tão eficazes contra algumas variantes, especialmente a sul-africana e a brasileira. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Tchau.